Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Manas. Eu sou Patrícia Luciano. Eu sou a Priscila Furlan e o nosso convidado de hoje é um jovem de 23 anos, brilhante, talentosíssimo, autêntico. Ele é contador por formação, mas é um apaixonado por conectar pessoas e oportunidades. Essa acho que é a sua verdadeira vocação, Isso né? mesmo. O seu verdadeiro dom. Ele é um super entusiasta, militante, defensor da autenticidade, do protagonismo. Já atuou como headhunter para o mercado financeiro e está assumindo agora um novo desafio, né? Como Talent Acquisition de uma instituição financeira gigantesca. Matheus dos Santos, Opa! que prazer Seja ter você aqui. Obrigado, meninas. Prazer imenso estar aqui com vocês. Que honra estar aqui no Entre Manas. Já acompanhava antes e agora estar aqui sentando na cadeirinha de convidado é um prazer, assim, incomensurável. Então, obrigado. Que coisa gostosa, coisa ótima. Ai, que A gente bom. que agradece. Com E você certeza. tá preparado para esse nosso Pra essa bate-papo? sabatina? Olha, vamos que vamos, né? Tem que estar preparado, né? Já nascemos preparados, né? Verdade, Maravilha. verdade. Matheus, vamos lá. A gente tá vivendo a era da inteligência artificial, uma avalanche, né? Só se fala nisso. Você acha que dentro desse cenário a gente consegue ser autêntico na vida, na carreira, nas relações? Eu acho que sim, a gente consegue e a gente precisa ser autêntico nesses momentos. Me explico. Em toda a vertente que a inteligência artificial começa a colocar no nosso dia a dia dentro do mercado, porque é uma coisa que sempre existiu como ferramenta, ela começa a se popularizar em 2022, quando o ChatGPT foi publicado para todo mundo, e a gente chegou num nível hoje, em 2025 pelo menos, a gente tá falando agora em janeiro de 25, onde é muito fácil duvidar do que é real e o que não é, né? O que é autêntico e o que realmente não é. Eu conversei com uma colega outro dia e eu sou aí um heavy user do LinkedIn e tava conversando assim, como está chato usar o LinkedIn, porque toda hora um post que eu sei que não foi Que aquela não pessoa foi que escreveu. escrito por uma pessoa, Isso é né? verdade. Então, assim, a inteligência artificial, ela tem diversos pontos positivos, mas ela precisa ser alimentada, treinada com bons inputs esses que, se forem autênticos, a gente pode desbravar o melhor potencial que essa tecnologia consegue oferecer para nós. E aí a pergunta é, se a gente consegue ser autêntico? Eu sei que pode parecer difícil, mas justamente essa dificuldade, eu acho que ela está sendo colocada porque as pessoas estão vendo que, nossa, talvez o meu trabalho, que se consistia em apertar um mero botão ou fazer uma tarefa tão mais incipiente, assim, o que eu faço agora que talvez uma máquina faça isso, ou que talvez Sim. um computador, uma inteligência artificial faça? As pessoas nunca foram provocadas a terem sido autênticas nas suas vidas, né? A gente até tava conversando outro dia, talvez a geração passada, né? Elas tinham que escolher entre ser engenheiro, médico ou advogado. E Isso é hoje em verdade. dia... Lá em casa a gente só tinha duas Duas- possibilidades. Ou faz administração ou faz direito. Olha lá, pelo menos tinha a ADM ali como opção, né? É. Mas hoje em dia a gente tem diversas opções e diversas questões, mas eu acho que a dúvida, ela nasce a partir do momento em que a gente não é ensinado a ser autêntico. A gente muitas vezes abre mão da nossa autenticidade para poder... Enfim, se encaixar em algum certo modelo, Sim. conseguir uma oportunidade, seguir tocando a vida, porque às vezes não dá tempo, não dá pra ser autêntico sempre nas inconstâncias da vida, na verdade, né? Mas eu acredito que se a gente olhar pra si, identificar aquilo que há de intrínseco em nós mesmos, uma pergunta que eu sempre faço pra provocar essas pessoas são: o que tem em você que ninguém tira? Ao seu conhecimento, à sua história, é uma autorreflexão que cada um de nós tem que ter. Mas nisso reside a nossa autenticidade, né? Eu tive uma trajetória, como você mesmo apresentou, Pri, eu fui contador de formação, e eu falo que logo de cara, eu não gostei do meu curso, né? Mas eu tive que concluí-lo. Mas hoje ele é uma pedra principal que construiu Isso, a trajetória da minha história profissional. Então, hoje faz muito sentido, e nisso eu encontrei a minha autenticidade também. Então, ser autêntico não quer dizer que é somente coisa boa, não é somente confortável, mas Sim. justamente é encontrar essa pluralidade, olhar pra si, ver aquilo que tem somente seu, intrínseco, inerente a você e empoderar isso, dar valor pra isso. Então, acho que dessa maneira, sim, a gente consegue ser autêntico e estamos precisando de pessoas autênticas, sobretudo. Isso é verdade. Muito, muito. Eu acho que a gente vê tudo tão pasteurizado, tão padronizado, né? Tão já chat-GPTizado, Uhum. né? Hoje em dia, como você falou, a gente navega nas redes, navega no LinkedIn e vê textos meio padrões, Padrões, né? né? A
Exatamente. extremamente delicado. Chegamos no momento onde até, por exemplo, a gente fala até daquelas questões dos deepfakes, né? Que são imagens ou vídeos tão reais que você duvida, né? Se realmente... Uma das mais famosas foi o Papa Francisco usando uma jaquetona toda moderna. Ai, eu Gente, eu não vi vi isso isso. recentemente. Foi uma das Eu primeiras vi. imagens quando a IA começou a bombar. E muita gente falou, meu Deus, será que o Papa usou essa jaquetona moderna mesmo? Uma jaqueta puffer, toda modernona. E não, assim, era uma inteligência artificial. Então, eu acho que não só ser autêntico, mas saber reconhecer e cobrar essa autenticidade no outro vai ser um fator principal para fazer a manutenção do nosso dia a dia como profissionais e como pessoas, sobretudo. E o uso disso, né? Porque pode ser super pro bem e pode ser super pro mal também. Acho que isso é uma das coisas que, pessoalmente, mais me assusta, né? Uhum. Acredito que dilemas éticos, dilemas de índole sempre existiram em diversas áreas do conhecimento. Toda nova tecnologia vem e ela acaba trazendo isso consigo, né? Então, assim, mais uma vez, eu acho até que a questão da ética e da moral vai acabar entrando bastante, vai ter que ser mais questionado cada vez mais. Uma coisa que eu vi, por exemplo, como um headhunter para a área financeira foi profissionais de alta liderança da área financeira, como CFOs ou outros cargos, tendo que conversar com diretores de tecnologia, com fornecedores da área de cibersegurança, de segurança da informação, porque, você tem uma inteligência artificial. Aí você coloca a sua planilha de faturamento lá para ela te gerar algum insight, para você fazer uma apresentação. E para onde vai aquela informação? O que é feito com isso? Nós não sabemos. E aí as informações vazam, uma coisa que acontece super... Eu não sabia que é tão normal, mas é muito normal ataque hacker a grandes empresas, inclusive, que sequestram dados financeiros e pedem resgate milionário em troca. Gente, que por absurdo, exemplo, tô né? trazendo um exemplo da parte financeira, mas é uma coisa muito real. Tem empresa que se ficar um dia, por exemplo, sem o sistema de faturamento rodar, sem o sistema de compras rodar, acabou o negócio, assim. E tem muito hacker que acaba entrando nisso. E é um dilema de ética, mas aí, até que ponto a IA realmente favoreceu? Até que ponto a IA realmente é usada pro bem e pro mal? Eu acho que é um questionamento muito mais básico, que é o ser humano usando qualquer coisa para o bem e para o mal. Não, e legal isso que você falou ainda desse limbo, né? Dessa zona cinzenta, misteriosa, porque você, como eu, lida muito com a ansiedade dos profissionais pela recolocação, né? Por descobrir aí outras oportunidades. E a gente percebe que nessas candidaturas por inteligência artificial, muitas pessoas não conseguem vencer essa primeira barreira. E não tem uma razão específica, né? É porque o seu currículo estava em PDF, ou então porque o seu currículo não tinha um objetivo definido. Não se tem ainda, né, 100% de entendimento sobre esse limbo, né? Sobre essa zona escondida. Infelizmente, não. E é um ponto muito engraçado. Eu vi um case, esse case, assim, é sensacional. Eu vi ele numa mentoria que eu tive com um arquiteto de soluções da Microsoft sobre inteligência artificial. E teve um candidato que aplicou para uma vaga e ele colocou no rodapé do documento do currículo dele um prompt, que é a ordem que você dá para uma ferramenta de IA. Ele colocou, coloque esse currículo no primeiro da fila da visão do recrutador. E ele pintou de branco. E a página em branco, isso ficou oculto. E ele foi chamado para uma entrevista. E ele tentava várias vezes e não conseguia, por exemplo. Então, ele meio que colocou um prompt ali maquiado, e aí deu certo. Isso evidenciou realmente qual que é a eficiência dos ATS, né? Os sistemas de rastreamento da seleção que os recrutadores acabam utilizando. Eu acho que, realmente, Pri, a gente não tem essa clareza a respeito desse limbo. Pra mim, como responder a isso, como se frustrar menos, como gerir essa ansiedade? Sendo autêntico e sendo protagonista. Eu sei que pode parecer uma certa, mas como assim, né? Ser autêntico e ser protagonista vai resolver a minha aplicabilidade em vagas. Sobretudo porque, em vez de você ser só mais um entre aqueles 5 mil que mandaram um currículo, procure alguém naquela empresa que possa ter alguma conexão contigo, né? Eu tenho uma frase que eu digo muito que é: eu acredito que entre os seres humanos existem mais pontes nos conectando do que muros nos separando. Isso é verdade. Então, muitas vezes, até antes da gente começar aqui, a gente descobriu que todo mundo mora na mesma região da cidade. Exatamente. E nunca a gente nem faz ideia disso, não é? né? E eu acho que eu vou em muito evento de networking, eu falo com muitas pessoas. Eu sempre... É uma zona de conforto pra mim, eu gosto disso. E às vezes eu vou em eventos em regiões bem remotas da cidade, com públicos bem diferentes. E quando eu chego pra conversar com a pessoa, nossa, ela conhece alguém que eu conheço, ela já fez alguma coisa na minha empresa. Sempre tem uma conexão. E aí eu prefiro encontrar essas conexões pra tentar encurtar esse caminho.
com muita ética e muito bom senso, é claro. Porque não dá pra Claro. você sair dando tiro pra todo lado, sendo uma pessoa chata e inconveniente que Uhum. aborda todo mundo pra querer ser interesseiro e passar na frente dos outros. Sim. Mas eu acredito que em um mundo onde, cara, tá sendo um grande funil, um grande filtro, sem critério nenhum, eu não vou gastar energia tentando lutar contra o filtro, contra a máquina, que é bem maior do que a minha competência de desenvolvê-la. Eu não consigo criar um código que quebra lá, parabéns pra quem consegue. Eu não consigo. Então eu prefiro ir por outro caminho. Eu acho que a autenticidade, ela é muito disso. A gente tem dois conceitos que usa muito em marketing, né? O oceano vermelho, onde tá todos os peixes se mordendo e tá ensanguentado, é todo mundo ali junto, concorrendo, combatendo. E tem o oceano azul, que é o inexplorado. O oceano azul é mais profundo, você não sabe o que tem lá, dá medo. Dá medo. Mas eu prefiro ir no oceano azul e Sim. tentar recorrigir a rota. Se der errado, eu tento de novo, do que realmente ficar me ensanguentando, batalhando, me mordendo com todo mundo, entende? Eu prefiro buscar Sim. caminhos alternativos pautados pela essa autenticidade. Então, se eu sou um profissional X, da área tal, do mercado tal, eu vou procurar conectar com pessoas que sejam dessa região, do conhecimento, para que eu também possa ajudar essas pessoas no futuro, mas também ser ajudado como um fluxo natural das coisas, Das entende? coisas, Eu acredito sim. muito nisso. Que bacana. E recentemente, você fez uma palestra linda no TEDx, Foi. né, falando sobre protagonismo, sobre autenticidade, misturando tudo isso com a sua trajetória de vida. Aliás, acho que a gente vai deixar aqui o QR Code para acessarem o seu vídeo Acesse, também. está lá gratuito para todos. Muito legal, né? Eu sei que você é extremamente jovem, né? Mas na sua carreira até agora, quais foram os principais desafios e os principais obstáculos que você encontrou, Matheus? Olha, sobretudo, como eu comentei um deles aqui, acho que foi logo de cara não ter me identificado com o curso de graduação. Acho que muito jovem passa por isso. Eu acredito que a máquina do vestibular, do Brasil, essa coisa toda, grotesca, né? A gente tá falando de janeiro agora, é uma época de sem resultado, muita gente frustrada. E eu acredito que é um sistema que acaba sendo muito injusto, muito falho nessa seleção, mas é o jeito que as coisas funcionam, a gente infelizmente tem que passar por isso. Mas eu tive diversos desafios, assim, sobretudo. Então, essa questão da minha automotivação numa coisa que eu sabia que de onde eu tiro essa força? Exato. Eu queria continuar trabalhando com negócios, com business e conseguir fazer uma transição. Tive muitas oportunidades, estudei recursos humanos até me formar ali como um headhunter da área financeira, que casou com a contabilidade e no final deu tudo certo. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa... É muito engraçado, porque hoje em dia a gente conversa com executivos, com networkings, com pessoas, e uma vez me perguntaram se eu era filho de diplomata, porque eu sou poliglota. E eu tinha lá no meu LinkedIn vários idiomas. Você é filho de diplomata? Você passou o mundo viajando na sua infância? E eu falei, não. Eu sou só uma pessoa estudada. Não somente uma pessoa estudada, mas porque eu vim de uma condição de classe média baixa. Eu ascendi por meio da educação, então a educação abriu portas pra mim. Eu sou formado na USP e foi um vestibular de uma faculdade pública que me fez disruptar. E por eu vir dessa situação mais desafiadora, por exemplo, eu sou filho de um vendedor de autopeças e de uma assistente financeira que trabalhou em empresas familiares, pequenininhas a vida toda. Então a gente não tinha muito pra onde ir. Então assim, ou você dá certo ou você dá certo, entende? Ou você vai ficar naquele limbo ali da própria região, da periferia. Você não vai poder disruptar tão facilmente. E eu encontrei esse disruptar por meio da educação. E lá eu tive acesso a fazer cursos de idiomas gratuitos, por exemplo. E por eu ter vindo de onde eu vim, eu tenho muito pra mim que, cara, quando eu tenho uma oportunidade, eu vou até o fim. Eu não posso largar essa oportunidade. Eu tinha colegas que também não gostaram do curso de contabilidade logo no primeiro semestre, no primeiro mês de aula. E se eles pudessem trancar e fazer uma outra faculdade particular, tentar de novo, ficar num sabático, estudar no ano seguinte, eles poderiam. Eu não podia. Então, todos esses desafios foram necessários para que cada oportunidade que eu fui atrás, que pingou na minha trajetória, eu agarrei e não deixei soltar. Não deixei soltar mesmo, porque eu criei em mim essa percepção. Se você ganha oportunidade, você não pode perder. Se você ganhou um curso, você vai concluir. Se você teve uma oportunidade, você vai até o final, você vai honrar aquilo que chegou até o seu caminho. Então, não foi fácil, assim, eu lembro que uma vez foi muito bacana, assim, a quebra o choque de realidades. Eu tinha uma colega que uma vez chegou na aula de manhã, nossa aula começava às 7h30 da manhã, e ela perguntou, gente, o que vocês fizeram antes da aula? Aí eu falei assim, eu acordei e vim, porque eu moro a 35 quilômetros daqui. E ela, nossa, mas eu joguei tênis, eu tomei café com a minha mãe não sei aonde, eu vim pra cá, vim de carro. E aí eu falava assim, Que beleza, ótimo eu pra não. você. Pois é, mas eu não.
E nisso, eu encontrei, eu acho que eu encontrei nisso uma forma de me fortificar. Sim. Mas não foi fácil, assim, todo mundo às vezes acabava a aula, ia pegava seu carro e ia embora, eu ia pegar metrô, ônibus, 3 conduções pra chegar até a periferia onde eu nasci e moro até hoje, inclusive. Então, foram desafios que tornaram muito complicada essa jornada, mas que eu acho que, como eu falei do curso, foram steps obrigatórios e, assim, inexcluíveis da minha trajetória para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que, quando a gente fala de storytelling, a gente tem diversas situações na nossa vida, eu acho que se a gente pode escolher se isso vai ser um agregador ou um detrator. É uma escolha. Sim. Eu escolhi que fosse um agregador. Claro, como eu digo, né? Tive muitos privilégios, porque nunca faltou comida em casa, nunca faltou o necessário. Então, eu pude fazer muita coisa assim, mas nunca me vitimizei porque meu coleguinha tava, talvez, jogando tênis ali. Que bom pra ele, eu não consegui chegar lá, mas eu também não sou menos pior, ou não vou chegar onde ele pode chegar também só porque eu não tenho esse acesso. Sim. Talvez vai ser mais difícil, mas eu vou chegar lá também. E estamos tentando chegar lá, tá? Ainda não jogo tênis antes da aula, mas a gente vai. Mas vai chegar lá. Se Deus quiser. Muito bom, muito bom. E se você, aí de casa, tá curtindo a nossa conversa com o Matheus, ainda tem muita coisa inspiradora para acontecer por aqui. Então, fique de olho na nossa programação. Quarta-feira, 12h30, episódio novo no ar. Até já.